O ano era 1881 e um homem, que mal conseguia ver, estava prestes a mudar a literatura para sempre. Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis rompia com o romantismo e fundava o realismo no Brasil. Ele não só questionava a sociedade de sua época, mas também a própria forma de se fazer literatura. E essa revolução é apenas o começo. Hoje, o acervo clássico vai te levar por uma jornada no tempo, desvendando os 10 autores essenciais que moldaram a literatura brasileira, dos clássicos do realismo aos gênios do modernismo. Prepare-se para conhecer as mentes que nos fizeram enxergar o Brasil com novos olhos. Joaquim Maria Machado de Assis, um homem de origem humilde e mestiço, superou as barreiras da sociedade do século XIX e se tornou um dos maiores escritores do mundo. Ele convivia com a elite, mas mantinha um olhar cético e distante, um observador silencioso que dissecava a hipocrisia e as contradições ao seu redor. Essa sua posição de marginalidade social e a sua condição de gago e epilético o forçaram a desenvolver um olhar introspectivo e uma ironia sutil, que se tornaram a marca registrada de sua escrita. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado usa um narrador defunto para ironizar a vida e as convenções, quebrando a quarta parede e dialogando com o leitor. Sua obra não é apenas um retrato do Rio de Janeiro da época, mas uma investigação sobre a alma humana, o amor, a traição e a crueldade. Machado nos ensinou que as verdades absolutas são raras e que a complexidade do ser humano é o maior dos mistérios. Euclides da Cunha era um intelectual e militar que foi enviado ao sertão da Bahia como correspondente de jornal para cobrir a Guerra de Canudos. Ele esperava ver um bando de fanáticos, mas encontrou um povo que vivia à margem do Brasil oficial, lutando por suas crenças e sua sobrevivência. Essa experiência transformou sua visão de mundo e o fez escrever Os Sertões, uma obra que vai muito além de um simples relato histórico. O livro é a jornada de Euclides para entender o Brasil profundo. Em 3 partes, a terra, o homem e a luta, ele descreve o sertão com a precisão de um cientista e a emoção de um artista. Ele revelou um país de contrastes brutais e mostrou a incompreensão da elite do litoral em relação ao povo do sertão. Euclides não apenas documentou um conflito, mas expôs as feridas sociais e geográficas de um país que, no final do século XIX, ainda não se conhecia por completo. Graciliano Ramos foi um escritor que, antes de tudo, foi um homem do sertão. Vindo de uma família de proprietários de terras em Alagoas, ele conhecia a fundo a dureza da vida no campo. Sua experiência como prefeito e sua prisão durante a ditadura de Getúlio Vargas deram a ele um olhar implacável sobre o poder e a opressão. Sua escrita, marcada pela prosa seca e contundente, reflete a realidade que ele viu e viveu. Em Vidas Secas, sua obra-prima, ele nos apresenta a família de Fabiano, um grupo de retirantes que luta contra a fome, a seca e a indiferença. A narrativa é fragmentada e direta, com frases curtas que refletem a miséria. O autor nos mostra a desumanização causada pela pobreza, com personagens que se comunicam mais por grunhidos e gestos, e com a cachorra-baleia sendo, ironicamente, a figura mais humana da história. Graciliano não romantizou o sofrimento. Ele o expôs em sua forma mais brutal. Carlos Drummond de Andrade, o poeta que tinha uma pedra no meio do caminho, era um homem reservado, burocrata por profissão, que transformava a vida cotidiana em poesia. Nascido em Itabira, uma cidade mineradora, ele trouxe em sua escrita o contraste entre a paisagem rural da infância e a frieza das grandes cidades.
Sua obra é um espelho de sua alma, transitando da melancolia e do existencialismo de alguma poesia, onde explora a solidão e o tédio das cidades, ao engajamento social de A Rosa do Povo, onde reflete sobre a Segunda Guerra Mundial e a condição humana em tempos de crise. Drummond nos deu um vocabulário poético para entender o Brasil moderno, a burocracia, a política e a família. Ele era um mestre do humor sutil e da ironia mordaz, capaz de fazer rir e chorar na mesma estrofe. O que o torna essencial é a sua capacidade de ser, ao mesmo tempo, pessoal e universal, escrevendo sobre sua própria vida e, ao fazê-lo, escrevendo sobre a nossa. Nascida na Ucrânia e imigrada para o Brasil ainda criança, Clarice Lispector teve uma vida marcada pela busca de seu lugar no mundo. Essa sensação de deslocamento se tornou o tema central de sua obra, que mergulha nas profundezas da alma e nos mistérios da existência. Sua escrita, marcada pelo fluxo de consciência, é uma prosa filosófica que se afasta do enredo convencional para se concentrar nas epifanias do cotidiano. Em obras como A Hora da Estrela, ela nos apresenta a personagem Macabea, uma anti-heroína que vive à margem da sociedade de forma quase invisível. Mas o que importa em Clarice não é a história em si, e sim o momento em que a vida mais banal se ilumina e revela sua profundidade. Seus personagens, muitas vezes mulheres em crises existenciais, são confrontados com o significado da vida, o amor e a morte. Clarice nos ensinou que o drama pode estar nas coisas mais simples, como comer uma barra de chocolate ou olhar para um lagarto. Guimarães Rosa não era apenas um escritor, ele era um poliglota, diplomata e médico, um homem que conheceu o sertão e os salões de Paris. Essa dualidade entre o universal e o regional se tornou a essência de sua obra. Ele não escreveu romances, ele criou um novo universo de linguagem. Sua obra, Grande Sertão Veredas, é um dos maiores monumentos da literatura mundial. O livro é a jornada de Riobaldo, um jagunço que, em um longo monólogo, narra sua vida, suas paixões, suas lutas e sua busca por Deus e pelo diabo no sertão de Minas Gerais. Rosa reinventou o português, misturando dialetos regionais, arcaísmos e neologismo para criar uma prosa única, densa e poética. O leitor é obrigado a se perder para se encontrar na narrativa. Mais do que uma história de jagunços, o livro é uma reflexão sobre o bem e o mal. Mário de Andrade foi um dos intelectuais mais influentes de sua geração e sua vida foi um manifesto. Ele foi um dos principais articuladores da Semana da Arte Moderna de 1922 e viajou pelo Brasil pesquisando nossa cultura e nosso folclore. Sua obra mais importante, Macunaíma, é um marco da nossa literatura. O livro, subtitulado O Herói Sem Nenhum Caráter, é a história de um anti-herói preguiçoso e mentiroso que viaja pelo Brasil, encontrando figuras do nosso folclore e de nossa cultura. A obra é uma rapsódia que mistura lendas indígenas, mitos populares e a linguagem coloquial do povo. É um manifesto em prosa que buscava criar uma identidade nacional que fosse genuinamente brasileira, livre das influências europeias. Mário de Andrade nos ensinou que a cultura brasileira é feita de uma mistura de vozes e que o nosso herói não é perfeito, mas sim a representação de nossas contradições e da nossa pluralidade. Oswald de Andrade era um homem provocador, um dandy cosmopolita que chocou a sociedade conservadora de sua época com suas ideias e sua irreverência. Ele foi a alma transgressora do modernismo. Sua obra é marcada pela irreverência, pela ironia e pelo experimentalismo. Em seu Manifesto Antropófago, ele propunha
uma revolução cultural, engolir a cultura estrangeira e transformá-la em algo genuinamente brasileiro. Em Memórias Sentimentais de João Miramar, ele usa uma prosa fragmentada, com frases curtas e telegráficas para capturar o ritmo caótico e acelerado da vida moderna. Oswald questionou tudo, da família patriarcal às convenções literárias. Ele nos mostrou que a literatura pode ser divertida e política ao mesmo tempo. Sua visão radical e provocadora foi essencial para libertar a arte brasileira das amarras do passado e para nos fazer enxergar a riqueza cultural que estava em nossa própria língua e em nosso próprio povo. Aloysio Azevedo, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi o maior representante do naturalismo no Brasil. Em sua obra, ele se afastou do romantismo e se aproximou das ideias científicas de sua época, como o determinismo. Sua obra, que transita entre o realismo e o naturalismo, é marcada pelo determinismo e pela visão da sociedade como um organismo em que os indivíduos são controlados por seu meio ambiente, sua raça e sua biologia. Em O Cortiço, sua obra mais famosa, ele transforma um cortiço no Rio de Janeiro em um personagem vivo, uma entidade que molda o destino de seus moradores. O livro é um retrato vívido da pobreza, da promiscuidade e da degradação humana, com uma narrativa que descreve o coletivo. Ele nos mostrou que a miséria não é apenas uma condição individual, mas um resultado do ambiente social em que as pessoas vivem. João Cabral de Melo Neto foi um poeta com uma precisão e uma frieza única. Diplomata de carreira, ele viajou pelo mundo, mas nunca se esqueceu do sertão de Pernambuco, sua terra natal. Sua poesia, que se opunha à emoção excessiva e à confissão lírica, era construída com uma lógica quase matemática. Em sua obra mais famosa, Morte e Vida Severina, ele narra a jornada de um retirante nordestino em busca de uma vida melhor. O poema é uma obra-prima de concisão e rigor, com uma linguagem seca e objetiva que reflete a dureza do sertão. Cabral nos mostra a beleza da paisagem e o drama de seu povo sem sentimentalismo, mas com uma intensidade profunda. Ele provou que a poesia pode ser feita com o mesmo rigor de uma construção civil e que a emoção pode ser encontrada na precisão da forma. Sua obra é um farol de lucidez e de beleza em um mundo de caos. De Machado de Assis, que nos ensinou a olhar para nós mesmos com ironia, a João Cabral, que construiu a poesia com a frieza de um engenheiro, esses 10 autores são os pilares da literatura brasileira. Eles não apenas escreveram livros, eles nos deram um mapa para entender a nossa história, a nossa cultura e a nossa própria identidade. Cada obra é uma peça de um mosaico que, quando visto de perto, revela a alma complexa e fascinante de uma nação. A literatura, afinal, não é apenas entretenimento, é o espelho mais honesto de quem somos. Se você gostou de desvendar a obra desses autores, deixe seu like e se inscreva no Acervo Clássico para mais viagens no tempo pela literatura e pela história. E conte para nós nos comentários qual o seu autor favorito e qual outro nome essencial você acha que faltou nessa lista?